Mas um ex-aluno, ele justamente colocou na caixinha a questão dele que foi a seguinte: ele se queixou que a maior dificuldade dele era justamente equilibrar o fluxo e a pressão de ar, alegando esse ser o seu maior inimigo. Fluxo e pressão de ar, eles podem ser o inimigo do cantor se eles estiverem em excesso ou em falta. Justamente, o bem cantar vai vir acompanhado de um equilíbrio entre essas 2 coisas. Então, para não ficar uma coisa assim muito abstrata, então a gente pode começar a entrar em algumas considerações sobre o que é que a gente chama de fluxo, pressão, por que que elas são tão importantes para o cantor. Pausa para uma explicação fisiológica. Para a gente entender qual é a função da pressão e do fluxo de ar para o cantor, então a gente precisa pensar um pouquinho em como a voz funciona. No Brasil, hoje em dia, a evasão escolar ela é raríssima, então todo mundo vai para a escola. Então, se a gente pensar nas aulas de ciência, nas aulas de corpo humano, a gente aprende sobre o sistema respiratório. A nossa fala e o nosso canto estão intrinsecamente ligados ao nosso sistema respiratório. Quando nós respiramos, então a gente bota ar para dentro dos pulmões. Então a gente entra naquele processo de o corpo, então ele absorve o oxigênio, traz o ar gás carbônico de volta e quando a gente solta, a gente está soltando esse ar com boa parte já misturada com esse gás carbônico que veio das nossas células e tudo mais. Bom, para o nosso canto, nesse momento agora, o oxigênio e o gás carbônico não entram tanto, mas entra o ar. Qual é a diferença da nossa respiração simples para quando a gente fala ou canta? A diferença é que, quando a gente respira, a garganta está totalmente aberta. Soltou o ar, a garganta está aberta. Fez um sopro, abriu garganta aberta. Quando a gente fala ou a gente canta, então a gente tem as estruturas que a gente chama de pregas vocais. Por muito tempo o pessoal chamou de cordas vocais, mas é uma imprecisão chamar de cordas, porque não tem corda nenhuma. As pregas vocais, elas são músculos que têm uma membrana muscular e uma mucosa, vamos dizer assim, que envolve elas. E quando a gente fala, então, a gente aproxima essa musculatura, ela se tensiona, vamos dizer assim, e oferece resistência a esse ar que a gente está trazendo de volta na nossa respiração. Quando a gente faz esse fechamento, essa aproximação, a gente tensiona, então a gente, literalmente, a gente dá uma tapada nessa saída do ar. Então esse ar vai empurrar essa prega vocal até fazer força suficiente ou pressão suficiente para vencer a prega vocal, vai abrir uma espécie de fissura no meio, né? Onde está fechadinha, ela vai fazer vai explodir, vai sair por ali e justamente com essa tensão que está ali, a prega vocal, a parte membranosa e a mucosa que envolve a prega vocal, elas vão vibrar e essa vibração é que produz o som. Já ficou claro aí que a pressão empurra a prega vocal e força uma abertura por meio da prega vocal para, através do fluxo, criar o som. Então é aí onde a gente tem essas 2 coisas unidas, pressão e fluxo de ar, certo? Quando a gente, por exemplo, deixa a garganta aberta, a gente tem só fluxo sem pressão nenhuma. A partir do momento que a gente tem fonação, que a gente fecha a prega vocal e a gente tem essa resistência contra o ar que vem de baixo, então a gente tem pressão e daí o fluxo é o que vai gerar o som. E aí o que que acontece? Nós temos controle da quantidade de força de fechamento que a gente vai fazer em cima das pregas vocais. Se a força é excessiva, então a gente precisa fazer uma pressão maior para conseguir vencer a tensão da prega vocal, certo? E e aí onde a gente pode, assim, começar a entrar em problemas. Para o bom cantar, a gente teria que conseguir equilibrar, né, e otimizar esse fechamento e essa pressão, para que a gente possa ter resistência e flexibilidade suficiente para cobrir a extensão que a gente tem vontade de cobrir e cobrir as estéticas que a gente quer cobrir. Se a gente começa a fazer a tensão excessiva, então a pressão também vai ser excessiva e ela vai girar uma espécie de bola de neve, onde quanto mais pressão eu faço, mais força eu faço para conter,
E quanto mais força eu faço para conter, mais pressão eu preciso fazer para vencer essa força. E aí a gente cai, de certa forma, no quando a gente chega no excesso, a gente cai exatamente no assunto da última live de um mês atrás, que falava sobre o problema do cantor que ficava aquele cantor que cantava na raça e ficava rouco com frequência e não sabia o que estava acontecendo, começava a perder a afinação no fim das frases e sentia falta de ar.